1 João, capítulo 4, do verso 7 ao verso 14. E depois a gente vai ler o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Mas primeiro, primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos e permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador ao mundo. Agora o Evangelho de João, capítulo de número 3, o verso mais conhecido da Bíblia. João 3,16. Se nós pedíssemos aqui até para as crianças, eles iam mencionar, citar de memória João 3,16, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, o texto de 1 João 4, a partir do verso 7, se você for olhar o epígrafe aí, o títulozinho aí dado pela Sociedade Bíblica, em algumas Bíblias está Deus é amor. Deus é amor. Nós não temos dificuldade em reconhecer que Deus é amor. Não temos. A maioria das pessoas reconhece que há um Deus amoroso nos céus, que nos ama, que cuida de nós. As próprias criancinhas podem dizer isso também, porque os pais ensinam, desde pequenininhos, dizendo que, olha, você é muito amado por Deus. Pais piedosos ensinam para os seus filhos sobre o amor de Deus, mas não só sobre o amor de Deus nessa perspectiva de ser agraciado, cuidado, protegido, amparado pelo amor de Deus, mas de que o próprio Deus é amor. Deus é amor em essência, em atributo, em natureza. Portanto, o amor de Deus é manifestado a nós como um dos seus atributos comunicáveis através do seu Filho Jesus Cristo. Mas Deus demonstra o seu grande amor por nós pelo fato de termos ao seu Filho em nós. Não é difícil a gente conectar essas coisas com a nossa experiência cristã. É muito simples. Quem entre os filhos de Deus, quem entre a cristandade, não importa se é um católico apostólico romano, um protestante evangélico, cristão reformado,
vai dizer que sim, Deus ama. E Deus é amor, e essa é a experiência de todo aquele que nasceu de novo. Essa é a experiência de todo aquele que nasceu de novo. O haver sido amado por Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. O grande drama e o problema que muitas vezes nós enfrentamos como filhos de Deus não é o fato de sabermos que Deus é amor ou de não termos uma experiência com o amor de Deus. Não. O grande problema que nós enfrentamos é que, mesmo tendo sido amado por Deus por meio de Jesus Cristo, e ter tido a experiência de ter sido amado por Deus e provar do cuidado e do amor de Deus e que Ele é bom, nós nos desviemos dessa verdade. Esse é um grande perigo. E aqui está, eu creio que o ponto nevrálgico, o problema. Porque nós temos todo o conceito e já temos a experiência do amor de Deus. E como nós podemos nos esquecer disso na nossa experiência diária? Ou em algum momento da nossa experiência? Pelo fato de deixarmos de permanecermos no Senhor. Muitos filhos de Deus não têm permanecido nele e nem no seu amor. Isso vai se desdobrando numa prática de frieza espiritual e indiferença, muitas vezes, irmãos, no trato uns com os outros. João, aqui na primeira carta, no capítulo 4, ele vai traçando uma linha. E a partir do verso 7, ele vai deixando tão claro. E a primeira carta ao João é uma carta de amor. Verso 7 ele diz: amado, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Portanto, o amor de uns para com os outros é a marca de que Deus está em nós e de que nós conhecemos a Deus. Só que no verso 2 ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como pode ser que eu não ame se eu conheço a Deus? É aqui que está o perigo da experiência de haver experimentado o amor de Deus, provado que Deus é amor, ter tido o gozo, a alegria de ter sido amado por Deus e se esquecer quem é Deus e que Deus é amor por deixar de amar o próximo. Aquele que não ama não conhece a Deus. E percebe como agora nós, tendo experiência do amor e ter sido amado por Deus, nós vamos afirmar a vida inteira que nós já experimentamos o amor de Deus, que nós conhecemos o amor de Deus, que nós sabemos que Deus é amor. Mas se nós não amamos, o que fica muito claro é que a gente não conhece a Deus. E a gente vai insistir, irmãos, dizendo: sim, eu conheço. Você vai entrar num embate com quem disser que você não conhece a Deus. E se essa pessoa não usar essa referência de 1 João 4:2 para dizer que você não ama a Deus porque você não tem amado, que você não conhece a Deus porque você não tem amado, sem que essa referência esteja muito clara e você fique com a sua velha e clássica defesa teológica de que já experimentou o amor de Deus por Jesus Cristo, se você não for confrontado com essa verdade, você vai continuar defendendo
como eu disse agora, essa velha e boa teologia de que Deus é amor. É muito interessante, irmãos, porque no verso de número... Agora a gente avança um pouquinho. No verso de número 9, João vai dizer o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Percebe que não é o amor de Deus por nós, mas é o amor de Deus em nós. Você percebe que essa palavra em é uma palavra que vai dar uma conotação de experiência e vida interior. Você percebe que a palavra em não trata somente da experiência que qualquer pessoa que reconheça a Deus pode afirmar que Deus a ama por haver preservado a sua vida, lhe dado um trabalho, lhe dado uma família, conservado-a com a saúde, e tantas outras coisas que as pessoas, sim, qualquer pessoa vai poder dizer: eu já provei o amor de Deus por isso. E esse não é um assunto de haver provado simplesmente o amor de Deus, mas agora o assunto que João coloca pontualmente e na parte interior é que Deus prova o seu amor ou manifestou o seu amor em haver enviado o seu Filho ao mundo. Por quê? Porque ele, ao enviar o seu Filho ao mundo, e aquele que creu e recebeu a Jesus Cristo quando, na mensagem de haver vindo ao mundo, esse tem Cristo nele. É o Cristo no seu interior, é o Cristo na sua experiência de salvação, é o Cristo na sua experiência de conversão, é o Cristo na sua experiência de habitação interior. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. E olha o que João completa dizendo: para vivermos por meio dele. A primeira lição que a gente tira daquilo que João está compartilhando nessa sua carta é que todos aqueles que nasceram de novo experimentaram o amor de Deus no seu interior, por haver sido regenerado. Logo, esse que nasceu de novo, ele não passa a viver mais por si mesmo. Ele passa a viver por meio do Filho. Essa não é uma mensagem evangelística. Essa não é uma mensagem em que você prega o amor salvífico de Deus. Essa não é uma mensagem que João está entregando para essa igreja, levando-os a uma consciência de pecado, de arrependimento. Não é uma experiência, irmãos, de conversão, é uma experiência de convertido. Por isso, João toma em primeiro lugar a referência de que, como vocês experimentaram o amor de Deus, e Deus provou o amor dele por vocês pelo fato dele ter enviado o seu Filho unigênito por vocês, para que agora vocês vivam por meio dele. Quem não tem a experiência de regeneração, em haver experimentado o amor de Deus interiormente, por haver recebido a vida do Filho, não pode ouvir essa mensagem de que Deus manifestou o seu amor por enviar Jesus Cristo para que nós vivêssemos por meio dele. Por quê? Porque não tem consciência de Deus. Não tem consciência de Deus na sua experiência de regeneração. Não tem consciência da experiência do Cristo crucificado, morto, sepultado, ressurreto, ascendido aos céus, do Espírito enviado, convencendo de pecado, justiça e juízo. Não. Esse aqui tem toda essa experiência. Esse aqui tem a experiência do amor de Deus ser verdadeiro por ele ter enviado Jesus Cristo, para que agora
se viva por meio de Jesus Cristo. E isso é muito interessante, irmãos. É muito interessante porque nós conhecemos bem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que passar a crer nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma mensagem, irmãos, do Evangelho da Salvação. E João não está tratando desse assunto na sua primeira carta. Ele está tratando desse assunto porque esse público que ele está dirigindo a sua primeira carta precisava ouvir novamente que Deus os havia amado pelo fato de Jesus Cristo ter sido enviado para que eles pudessem viver por meio dele. Entre a primeira e a segunda carta, entre o Evangelho de João e a primeira carta de João, provavelmente tem uns 10 anos de distância entre uma carta e outra. Evangelho de João, provavelmente escrito por volta do ano 90. E a primeira carta de João, provavelmente tenha sido escrita por volta do ano 100. Só 10 anos entre uma carta e outra. Entre o Evangelho e a carta. Entre os dois escritos de João. É muito interessante que no primeiro escrito de João, no seu Evangelho, ele tenha dito, nas palavras do Senhor Jesus, que Deus enviou o Filho unigênito para a salvação, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas na segunda carta ele já precisou dizer para eles que Deus enviou o seu Filho unigênito para que eles vivessem por meio de Jesus Cristo. Aí você pode se perguntar, mas por que ele fez isso? Por que parece que não tem tanta conexão entre um assunto e outro? Afinal de contas, Jesus morreu não só para que nós tivéssemos vida por ele, mas ele morreu também para que nós agora pudéssemos viver por ele. O detalhe é que na experiência desses crentes que 10 anos antes haviam recebido o Evangelho de João, eles estavam se esquecendo de coisas profundas acerca da obra e da pessoa de Jesus Cristo. E aqui faz uma diferença enorme para mim e para você também, querido. Nos dias em que João escreve a sua primeira carta, 10 anos entre o Evangelho de João e a primeira carta, mais ou menos, havia uma heresia que era corrente entre as comunidades cristãs, uma heresia chamada de docetismo. Docetismo. E era uma heresia que ela permeava a quase ressurreição de Jesus. E a quase morte e quase ressurreição de Jesus. E essa quase morte de Jesus era como que se ele tivesse morrido, mas não tivesse morrido. Pondo em xeque a morte do Senhor. E se põe em xeque a morte do Senhor, põe em xeque toda a obra da redenção. Percebe que a primeira mensagem do Evangelho de João, João registra as palavras de Jesus dizendo, capítulo 3, verso 16 do Evangelho de João, que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e que o Senhor, quando disse isso, ainda não havia morrido, mas que ele já sabia que esse era o seu destino. E João tem todo o desfecho da morte do Senhor, bem narrado no seu Evangelho. Pois é, irmãos, menos de 10 anos. E eles tinham dúvidas acerca da morte do Senhor. Porque essa heresia começou a afastar muitas pessoas do princípio pelo qual elas foram resgatadas e provaram o amor de Deus.
Então, uma vez que eu tenho dúvida se de fato a morte do Senhor foi uma realidade, e consequentemente a sua ressurreição, né, o seu sepultamento, ressurreição e ascensão e glorificação, então todo o plano da salvação está comprometido. Então todo o plano do amor de Deus Redentor está comprometido. E uma vez que todo o plano da redenção está comprometido e eu me tornei cristão, e eu estou vivendo então uma mentira, que era o que estava acontecendo com essa comunidade para quem João envia essa primeira carta. Então, irmãos, já não há necessidade mais de amar ninguém. Ora, porque se Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, amando o mundo de tal maneira, para que ao crer no Filho unigênito tenha vida eterna e não sofra condenação eterna, e se essa questão da vida da morte do Filho ela é duvidosa, então todo o resto é duvidoso. Então até a maneira com que eu expresso um amor entregue, um amor dedicado, um amor sacrificial, não só para com Deus, em termos práticos, mas para com o meu irmão, com o meu semelhante, mas sobretudo para com o meu irmão, que se tornou um comigo, então eu já não tenho por que amar tanto assim. E aqui então foi necessário que João deixasse tão claro, irmãos, que essa malignidade do docetismo precisava ser combatida, não na perspectiva da pregação do evangelho da salvação para os crentes, porque tem crente que parece que a gente tem que pregar a salvação de novo, não tem? Mas não é o caso. O caso aqui, irmãos, é uma vida de frieza tão grande e de indiferença na sua experiência, que ele age como se o amor de Deus por ele, o arrancando das garras do diabo e desse mundo vil, o transportando para o reino do Filho do seu amor, e o haver sido salvo da condenação eterna, é nada mais, nada menos do que viver como que se Jesus não tivesse morrido de fato. Eu sei que ele morreu, mas mais ou menos, sabe? Esse é o docetismo. Porque se de fato Jesus não morreu, como eles estavam pregando, como as Escrituras afirmam e os apóstolos afirmam que o Senhor morreu, toda a teologia não faz mais diferença e eu já chuto o balde. Por isso João deixa tão claro que quem conhece a Deus manifesta o conhecê-lo através do amor. Por quê? Porque Deus prova o seu amor pelo fato de haver enviado Jesus Cristo para nós, para que nós vivêssemos por meio dele. Porque, a bem da verdade, queridos, nós não conseguimos amar os nossos irmãos com o nosso amor próprio. Porque o nosso amor próprio, ele é reservado, ele é medido. O amor que brota de nós por nós mesmos, ele é interesseiro. O amor que brota de nós por nós mesmos, ele é um amor fingido. Mas, se quem vive em mim e por meio de quem eu vivo é aquele que é o amor de Deus, então, sempre tem uma medida a mais para eu amar. Sempre tem uma medida maior de amor para ser expressada entre os santos. Mas não só entre os santos, para com os de fora também. Percebe? Os nossos parâmetros, irmãos, individuais, eles são ocos. Eles não se sustentam. Ele tem até uma aparência exterior,
Mas quando alguma coisa é apoiada sobre ele, ele desaba, porque é oco. É oco. Agora, o amor de Deus enche todas as coisas. O Filho de Deus, que é a expressão do amor de Deus, e vivendo por meio do amor de Deus, do seu Filho, do amor, do Filho do seu amor, então nós temos uma base na qual podemos amar a todos, sem medida. Então, se fica claro para nós, já os regenerados, uma mensagem de alerta, como João estava fazendo por causa do docetismo, dessa heresia maligna, que colocava em xeque a morte do nosso Senhor, nós temos que trazer um alerta para os irmãos também, porque ainda que esse docetismo, na nossa teologia e na nossa doutrina, nenhum de nós tenhamos coragem de mencionar que a morte do Senhor foi quase uma morte, mas na nossa prática, muitas vezes, irmãos, nós demonstramos que não cremos tanto assim no sacrifício do Senhor. E isso é muito sério. Então, primeiro, João alerta os seus, dizendo que na experiência do amor de Deus, o Filho unigênito é quem vive em nós, e por ele nós amamos. E por isso ele pode comunicar numa segunda etapa um lembrete com respeito a João 3,16. Quando ele vai dizer o seguinte, no verso de número 10, ele diz assim: nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho, agora sim, João 3,16, como propiciação pelos nossos pecados. Aí agora ele volta a tocar na morte salvífica do Senhor, na morte do Senhor como realidade. Na morte do Senhor como experiência do crente de haver sido reconhecido, identificado com a morte do Senhor através do batismo. De identificar agora sim que João 3,16 tem sentido, mas agora para o crente fica em segundo plano esse assunto. Por quê? Porque já é a experiência dele, basta um lembrete. Mas o que João ressalta é o cuidado de vivermos por meio de Jesus Cristo. E por vivermos por meio de Jesus Cristo, ele resgata a memória daquele que vive por meio de Jesus Cristo, de que o próprio Filho de Deus foi enviado como propiciação pelos nossos pecados. João 3,16. Aí fecha o assunto. Percebe o cuidado que o apóstolo teve para com essa igreja? De alertá-los do perigo, irmãos, de nós não expressarmos que conhecemos a Deus pela falta de amor de uns para com os outros? Verso número 13 diz, nisto, verso 12 e 13, ninguém jamais viu a Deus. Você vai perceber que João, aqui ele está repetindo assuntos do seu evangelho. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse não-lo revelou. João fala isso no seu evangelho, no primeiro capítulo. O Filho revelou o Pai. O Filho é a expressão exata. A imagem exata de Deus é o Filho. Ninguém jamais, verso 12, 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Aqui entra um outro ponto importante.
na recuperação, irmãos, da memória acerca da verdade, da habitação de Cristo e do viver por meio de Jesus Cristo e de uma expressão de amor ao próximo por meio de Jesus Cristo. O fato de permanecermos agora em Deus e o amor de Deus em nós e de expressarmos esse amor e ele ser aperfeiçoado em nós. Como que nós temos essa garantia do amor de Deus em nós? E podemos amar uns aos outros. Pelo fato dele haver nos dado o seu Espírito. Então não só agora vivemos por meio de Jesus Cristo no nosso interior, na nossa experiência de regeneração, ou a partir da nossa experiência de regeneração, de novo nascimento, vivendo por meio do Filho. É uma vida em nós. O Filho em nós é a própria vida em nós. É a vida eterna vivendo em nós, operando em nós, nos santificando, nos convencendo, nos alinhando com o eterno propósito de Deus. É a vida do seu Filho, nos fazendo amar segundo a medida do amor do próprio Deus e não segundo a nós. E nisso nós conhecemos que permanecemos nele. Às vezes, algumas atitudes que a gente tem roubam a consciência desse conhecimento que já experimentamos, de que Deus está em nós e permanece em nós. A experiência ruim que nós temos com o velho homem, com a nossa natureza adâmica, ela muitas vezes, irmãos, rouba essa consciência de conhecermos a permanência de Deus em nós. Mas você quer saber se Deus permanece em você? Eu não estou falando aqui, querido irmão, que alguém pode perder o Espírito de Deus no âmbito da salvação. O selo do Espírito de Deus no âmbito da salvação eterna. Pelo contrário. Foi porque Deus amou o mundo incondicionalmente, que Ele enviou Jesus Cristo, para que nós crescêssemos nele e fôssemos salvos por meio dele. Glória a Deus por isso. Condenação eterna, resolvida. Salvação eterna, resolvida. Mas agora o assunto é, será que Deus permanece em mim, agindo em mim, e me conduzindo interiormente a viver e expressar por meio desse viver toda a realidade que Deus espera que eu viva e expresse? E muitas vezes, irmãos, também na nossa experiência, a gente passa a ter uma certa dúvida se Deus está em nós ou não. É só olhar algumas falas que nós temos de vez em quando, alguns rompantes, aqueles pitis assim, sabe? Aquele nível de estresse exacerbado que você expressa dando soco na mesa lá no escritório. Ou a brabeza com que você lida com aqueles pequenos assuntos dentro da sua casa, com os teus filhos que te tiram do sério. E que você deveria, nessa hora, pelo Cristo que em você habita e que expressa o amor de Deus, considerar a necessidade que temos de arrependimento e de nos voltarmos mais fielmente ao Senhor. Porque nessas experiências, às vezes, a gente passa a ter dúvida, quem tem consciência de Deus, se Deus realmente está ali. E isso mexe conosco, irmãos. Porque às vezes alguns irmãos confundem isso até mesmo com salvação. Na experiência de ir se afastando de Deus, e do velho homem ir ganhando aquela dinâmica maligna pela qual ele foi formado, comendo daquela árvore maligna do jardim, porque ele foi formado a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi formado num ser corrupto. E nessa experiência, alguns irmãos se desviam plenamente, achando que perderam até mesmo a sua salvação eterna. Que não é o caso.
mas pela fraqueza da santificação e da consciência da presença de Deus, muitos esfriam na fé e vivem como se não fossem salvos, sendo salvos. E como então, queridos, que nessa experiência nós sabemos se Deus permanece em nós e nós nele, pelo fato dele haver dado o seu Espírito. E aí o próximo passo é olhar para a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E a obra do Espírito Santo precisa ser abundante, permanente, crescente. A obra do Espírito Santo nos santificando precisa ser uma experiência diária. A obra do Espírito Santo, que é o próprio Deus em nós. O Espírito Santo é Deus. Damos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito. Pelo fato do Espírito estar em nós e permanecer em nós, nós sabemos que o Pai e o seu amor estão em nós. E aqui, irmãos, eu termino. Eu queria mais trazer uma reflexão com os irmãos, para os irmãos nessa manhã. Olhando para o capítulo 2 de 1 João. Versos 27 e 28. Porque a presença do Espírito Santo, o fato de havermos recebido o Espírito, e esse Espírito trabalhar a nossa santificação, a nossa comunhão, o nosso andar diário. Nesse andar diário, pela permanência do Espírito Santo, na santificação, nós reconhecemos que Deus está em nós e que nós estamos nele. O Espírito tem obras em nós, queridos. E se a obra do Espírito não tem fruto em nós, Deus não permaneceu em nós. E nós não permanecemos em Deus. E isso é muito arriscado. Não no tocante à vida eterna, mas no tocante às recompensas para o reino. 1 João 2, 27 e 28 diz: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O que é a unção, segundo as Escrituras? Segundo o ensino aqui do apóstolo João, é a presença do Espírito Santo nos guiando a toda a verdade, nos ensinando a respeito de todas as coisas. Ele que é o Espírito da verdade, ele que nos guia a toda a verdade. A sua unção é verdadeira, ela não é falsa. A unção do Espírito, ou o Espírito é verdadeiro, ele é o Espírito da verdade, ele não é o Espírito da falsidade. Por isso, por ser o Espírito da verdade, a instrução do apóstolo é: permanecei nele,
como também ele vos ensinou. Percebe como é diligência e responsabilidade o, em primeiro lugar, viver por meio de Cristo e agora ser instruído pelo Espírito. Tudo isso é interior, irmãos. Quando o apóstolo diz que a unção nos ensinaria todas as coisas, que não haveria necessidade de que alguém nos ensine, o apóstolo aqui não está excluindo o ensino na igreja. Ele não está excluindo a doutrina. Ele não está excluindo a exortação, a falta de pastoreio, a ausência de pastoreio, de cuidado. Pelo contrário. Mas a ênfase é: se você tem a unção, se você tem o Espírito, tudo aquilo que for ensinado por Ele, através dos seus, com toda certeza você vai reconhecer como sendo a verdade e permanecerá nela. Agora, quem não tem a unção se rebela muito facilmente. Em primeiro lugar, contra Deus. Em segundo lugar, se rebela contra a verdade de Deus operando na igreja. Se opõe às verdades ensinadas na palavra. Mas se a unção, que é verdadeira, permanece, então, ao longo da jornada cristã, nós vamos angariando riqueza espiritual no nosso espírito, permanecendo nele, para que no dia em que ele se manifeste, tenhamos confiança. E o ter confiança, irmãos, não é estar fiado em si mesmo. Não é se respaldar em si mesmo, porque, como disse agora há pouco, nós por nós mesmos somos poucos. Mas se você é sustentado por aquele que é a coluna de sustentação da igreja, a pedra de sustentação da igreja, Jesus Cristo, tenha certeza, pode confiar, que se você jornadeia nessa vida, confiando no seu amor e vivendo por meio de Cristo, ensinado pelo Espírito, pela unção, o dia em que ele se manifestar, e a sua manifestação é certa, a sua vinda é certa, tanto a sua parousia como a sua manifestação física, a sua epifania, e nesse caso é a sua epifania, a sua presença imediata, real, e não é hoje a sua presença imediata, real, diante de nós, mas em nós, hoje. Essa é a experiência. Aquele que tem essa experiência, garante a experiência na vinda do Senhor. Mas e aquele que se afasta desses princípios? Esse, segundo o apóstolo João, são aqueles que se afastam envergonhados na sua vinda. E o afastar-se envergonhado na sua vinda, queridos, não é porque Deus não vai manifestar nenhum tipo de amor naquela hora. É porque você, ou aquele que nessa hora se afastar envergonhado dele, ele decidiu por si mesmo experimentar só uma primeira expressão do amor de Deus para a sua salvação eterna. Nós, os que cremos no Senhor e temos sido ungidos pelo Espírito, se é que permanecemos nele, podemos ter a segurança e a certeza de que, ainda que todas as aflições desse mundo, irmãos, nos sobrevenham, nós ainda assim experimentaremos o amor de Deus, nos livrando de todas elas. Para quê? Para que na experiência do amor de Deus na nossa jornada terrena, não só em termos de salvação eterna,
mas em termos de uma vida vivida por meio do seu Filho. Nós, como disse o apóstolo Pedro, podemos ter a ampla e suficiente entrada no seu reino eterno. Assim o Senhor Jesus desenhou a trajetória dos seus. Basta recebermos essa verdade no nosso espírito e permanecermos na sua verdade. Que Deus nos instrua, nos guarde e nos ajude, irmãos, a permanecermos nele, para que ele permaneça em nós e, permanecendo em nós, naquele dia em que ele se manifeste, nos apresentemos confiadamente. Não com soberba de quem chega diante dele dizendo, ó, tá vendo, eu fiz tudo. Não. Mas como chega lá na frente, nas suas perspectivas pessoais com as mãos vazias. Mas nas perspectivas do Espírito, carregado de riquezas espirituais acumuladas durante uma vida experimentada no amor de Deus. Paz seja multiplicada e que o amor de Deus, manifesto através de Jesus Cristo, seu Filho, continue revelando a grandeza do seu cuidado e da sua presença em nós. Em nome de Jesus. Amém?